Boa noite, boa noite. Meu nome é Getúlio, lembra? Vim falar aqui sobre a nossa vida, mais especificamente sobre a postura que nós temos com relação a certos aspectos da nossa vida. Mais especificamente, 3 pontos. A responsabilidade pela vida que nós temos, que eu estou chamando atualmente de o despertar para as grandes questões da vida, e a questão do vitimismo. Se vocês perceberem, esses 3 aspectos que eu levanto aqui estão invertidos. Pela lógica natural seria o vitimismo, o despertar e a responsabilização pela nossa vida. Mas eu coloquei invertido de propósito, porque a gente parte da condição de vítima, porque é muito mais cômodo essa posição do que a condição de responsável pela nossa vida. Porque o vitimismo é cômodo, eu ser a vítima, muito cômodo. Porque se existe a vítima, naquela visão dualista, existe o algoz, existe o carrasco. Aí o carrasco eu escolho. Se eu me coloco na posição de vítima, o carrasco eu escolho. Aí a condição econômica, é o mundo, é destino, e por aí vai. Agora, quando eu alço a condição de responsável, que é o 3º estágio, aí sim, aí ninguém mais sai da condição de vítima, sai da condição disso, sai da condição daquilo e se torna o que? Eu passo a ser o centro. O centro de quê? De que eu sou o responsável. Na situação em que me encontro, a culpa é minha. Acho que esse que é a grande sacada. E poucas pessoas estão fazendo isso. A maioria prefere ficar lá no 1º estágio, está dentro do contexto, não estou fazendo crítica, nem juízo de valor. Eu estou só chamando a atenção o seguinte: já que estamos aqui, então nós temos que viver a vida. E não ficar nessa coisa aí do zumbi, da coisa da manada, da coisa de qualquer jeito, empurrando com a barriga, no automático, e por aí vai. Não, eu quero descobrir assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Por que chegou nesse ponto que chegou? Por quê? Por quê? E aí a pergunta, para quê? Isso para mim é a grande questão que envolve. E a gente tem que sair dessa coisa da vítima, do coitado, desse discurso que está recorrente no mundo de hoje. Não vou fazer nada porque não tem nada para fazer. E ir para aquela coisa dos gregos clássicos, a contemplação. A contemplação pelo belo, pelo maravilhoso, pelo esplendoroso, pelo estético. Porque a vida é estética, a vida é bela.
Por mais que a gente seja pessimista no sentido de que está tudo cinzento, está tudo isso, está tudo aquilo, está isso, está aquilo, está ótimo, é isso mesmo. Parece que as coisas estão invertidas. A sensação que tem quando a gente começa a caminhar pelas ruas é que é o poste que passou a urinar no cachorro. Não é essa a sensação? Parece que foi levado às últimas consequências a coisa do fetiche da mercadoria. É a mercadoria que manda nas pessoas. Um exemplo assim bem ilustrativo dessa coisa do fetiche da mercadoria, quando a gente chega numa loja e fica encantado por uma mercadoria, tipo uma roupa. Só que as roupas agora elas estão padronizadas, elas vão do número A ao número C. Não se faz mais D, E, F, G. A ao número C. E geralmente, pela modernidade da vida, por isso, por aquilo outro. Setores que não cabe aqui pormenorizar, você não cabe dentro daquela roupa. As suas medidas estão entre E ou mais. E o que a mercadoria faz com você? Não, Getúlio, fala o seguinte: você vai fazer uma dieta, vai entrar na academia, vai perder X quilos, e daqui tantos meses você volta. Eu vou estar aqui te esperando. Esse é o fetiche da mercadoria. A mercadoria passa a te dar ordem. A mercadoria passa a ser o ser e você passa a ser a coisa. Esse é o mundo que nós vivemos. E quem tem uma sensibilidade mais aguçada percebe isso. A maioria das pessoas se prende naquele aparelhinho. Nada contra o aparelhinho. Aquilo, para quem sabe, dá dinheiro, inclusive. Agora, o que não é concebível, e as pesquisas mostram isso, a maioria das pessoas, principalmente num país periférico igual ao Brasil, 5 horas da vida delas nesse aparelho. Olhando o quê? Redes sociais. 5 horas, gente. 5 horas. 5 horas. Dá mais de 1/3 da vida. Se você considerar 1/3 uma pessoa dita normal para a medicina, são 8 horas dormindo. Você tem 2/3. Desses 2/3, 1/3 é consumido nesses. Você não está vivendo mais. Porque o outro 1/3 é para o trabalho, para a sobrevivência, etc, etc. Então você não está vivendo mais. Você não contempla mais nada. Você coisificou o aparelhinho que está falando o que você tem que fazer. Mas isso é cômodo, porque ali eu posso me vitimizar. Eu posso me esconder das frustrações, das escolhas errôneas que eu fiz ao longo da vida. Ali eu não preciso me responsabilizar quando eu fico de olho na telinha, nas redes sociais, à procura desesperadamente por um like, por um comentário, por mais maldoso que seja, embora tem pessoas que não suportem um comentário maldoso. Mas é justamente quando eu me prendo nessa situação do aparelhinho, eu me vitimizo, eu não me responsabilizo pela minha vida. Então tem gente que literalmente passa mal quando é cortado o Wi-Fi. O sinal de internet desaparece. Se vitimizou naquilo, para não ter que resolver quais questões? As questões elementares da vida. Felicidade. Entendimento da vida. O que está fazendo nessa vida
Por que que vive? Para que que vive? Porque a vida não é só pagar boleto e ficar recebendo ligações de 011, 0300 e por aí vai. Na vida é muito mais do que isso, gente. Ainda tem um detalhe. Se a gente quiser entender a vida, nós temos que entender quem primeiro? A morte. Mas aqui no Ocidente nós temos uma visão errônea da morte. Ela causa frenesi na maioria das pessoas. Não, mas por que que causa frenesi? Se a única certeza que eu tenho... Eu não sei por que dessa questão do frenesi, mas é justamente por eu não entender a morte que eu levo essa vida que eu estou levando. Esse desespero exacerbado por like, por isso, por aquilo, por validação, por isso, por aquilo. Esse vitimismo, esse jogar a toalha com relação à vida. Por que que eu faço isso? Por que que eu acho que o mundo está isso, que o mundo está aquilo, que está não sei o que, está não sei o que? Por quê? É justamente porque eu não entendi a morte. Enquanto eu não entender a morte, eu não entendo a vida. Então vamos dar um exemplo bem ilustrativo do negócio. Eu estou inserido em uma determinada família. Essa determinada família, ela não segue como deveria seguir as regras de etiqueta. Ou seja, eu tenho uma família desarmonizada. Eu não combino com ninguém, ninguém combina comigo dentro da minha família. E aí eu vou empurrando o trem com a barriga, vai de qualquer jeito, não sei o que, 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 não sei o que. Isso passam-se 10 anos, passam-se 20 anos, passam-se 30 anos, passam-se 40 anos, passam-se 50 anos. E eu não fiz porra nenhuma para transformar essa situação. E aí, de repentemente, acontece um evento na minha vida, diagnosticado com a doença gravíssima, e os médicos cravam, você tem tantos tempos de vida. Essa doença que foi diagnosticada, ela está em estágio terminal, papapá. Invariavelmente a gente vai olhar para trás. Aí vai ver que não fez absolutamente nada, a não ser esse engodo que vocês estão vendo aí. Aí agora quer fazer. Não, agora não vai dar para fazer, gente. Porque chegou na hora da morte. Eu não tenho o que fazer. É por isso que falo, tem que entender a morte nesse sentido. Porque depois que chega a morte, aí não tem mais o que fazer. Ah, que eu queria ter feito. Queria, mas agora não dá mais. Então assim, vamos começar a trabalhar essas questões. Eu sei que são espiosas, eu sei que dói pra cacete. Eu sei que é aquele negócio que ninguém quer mexer. Só que não tem como jogar para tapete, empurrar para depois. Isso é da vida. Nós temos que começar a responsabilizar por nossa vida. Pegar a nossa vida pelas rédeas e conduzi-la da melhor maneira que eu acho, baseado no pressuposto de que eu não prejudicando outrem, tá tudo bem. Ah, mas e outrem me prejudicar? Não. Aí nós temos que ter um outro entendimento. O que o outrem faz comigo é causa do outrem. Agora, a forma como eu reajo com o que o outrem faz comigo, aí a causa passa a ser minha. Esse é outro aspecto tão importante quanto entender a morte. Porque quando que eu desperto para coisas? É quando eu tenho um entendimento de que a lei que rege o universo, que é a lei de causa e efeito, ela também rege minha vida. Quando eu tenho esse entendimento, eu desperto. Porque o que rege esse universo? A lei de causa e efeito. Que a maioria das pessoas confunde ação e reação. Não, ação e reação é uma coisa. Causa e efeito é outra completamente. Exemplo.
Lei de ação e reação. Deu um murro na parede. Eu vou fraturar meus dedos. Ação. Deu um murro na parede. Reação. Fraturei meus dedos. Isso foi na hora que eu dei o soco. Na hora eu... Causa e efeito que permeia o universo. Eu fiz uma causa. Eu fiz duas causas. Eu fiz três causas. Eu fiz quatro causas. Eu fiz N causas num período da minha vida. Vai vir um efeito que vai manifestar todo esse acúmulo de causas dessas N's que eu fiz numa única vez, num único momento. Aí eu vou entender por que minha vida é degringolou. Por que eu fiquei doente, dormi de um jeito e acordei de outro. Por que a Renatinha me abandonou? Por que meus filhos viraram as costas para mim? Causa. É só olhar para trás e você vai ver as causas que você fez. E o efeito é que vai dizer se fiz causa positiva ou se fiz causa negativa. Renatinha foi embora, causa negativa. Meus filhos viraram as costas para mim, causa negativa. Manifestou uma doença na minha vida, causa negativa. Isso é a vida. Tem como eu reverter isso? Tem. Como? Fazendo outras causas. Só que agora, para mim acelerar o processo, eu tenho que fazer simultaneamente a causa com o efeito. Acho que aí é que está a dificuldade do entendimento das pessoas. E aí a confusão de confundir causa e efeito com ação e reação. Há uma simultaneidade aí. Onde é que está essa visão de causa e efeito? Está lá na Índia, mais de 5.000 anos. Só que os indianos tinham uma visão que ainda não era completa. Era assim: eu fazia uma causa e essa causa manifestava com um determinado tempo negativamente na minha vida. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer determinados rituais, determinados sacrifícios para os deuses e aguardar a recompensa dessa causa que eu fiz. Geralmente eu queria uma libertação desse mal que manifestou na minha vida. Então eu fazia um sacrifício para os deuses e aguardava o efeito. Qual que é? Esse perdão que os deuses iriam me dar. Era assim que os indianos percebiam, ou entendiam a lei de causa e efeito. Só que nós temos, num período da história indiana, um príncipe chamado Siddhartha Gautama, ou Sakyamuni, depois que ele atinge a iluminação. Sakyamuni nada mais é do que o fundador do budismo. Esse budismo, baseado nessa lei mística, nessa coisa de que todos os seres humanos são um Buda. Buda é a pessoa iluminada, a pessoa que acordou para a vida dela. Isso é o Buda. Então, através de um entendimentozinho, você desperta, você se ilumina. Que entendimento é? É de que todas as pessoas, sem exceção, não escapam da lei de nascimento, doença, envelhecimento e morte. Os 4 sofrimentos. Porque o nascimento também é sofrimento. Por quê? Porque tudo no universo é energia. Ora a energia manifesta, ora a energia latente. Então, antes da gente nascer, nós somos energia
latente. Através de um processo do universo de cargas eletromagnéticas e ligações kármicas, isso ao longo de um processo, ora lento, ora rápido, entram em sintonia, se funde com essa lei de causa e efeito e gera a manifestação da nossa vida. Se manifestou, houve um sofrimento aí. Eu saí da condição de latência e entrei na condição de manifesto. A causa, nasci. O efeito, a minha morte. Volto para latência. Me conecto de novo com a energia do universo. Me fundo de novo com a energia do universo. Nesse meio tempo, eu tenho a doença, o envelhecimento. Isso são a simultaneidade de causa e efeito. Causa, nasci, efeito, morri. Só que simultaneamente, entre um e outro, simultaneamente, o que acontece comigo? Adoecer e envelhecer. É isso que Sakyamuni chama a atenção de que ninguém escapa. Ou seja, a vida nossa ela é eterna. Nós temos o passado e o futuro. Ambos eternos. E nós temos, quando estamos na simultaneidade, o presente. O agora. Que é uma outra eternidade. Por que o presente é eternidade também? Porque quando eu desapego do passado, porque o apego é a raiz do nosso sofrimento, então eu desapeguei do passado. E não me preocupo com o futuro porque eu tenho consciência de que não tem como eu saber de nada do futuro. Também é um desapego, porque não tem como eu adivinhar esse futuro. Então eu desapeguei, ou seja, a raiz do meu sofrimento eu consegui vencer. Quando eu desisto do passado. E quando eu paro de tentar adivinhar o futuro, o que me resta é o presente. Esse presente me possibilita fazer o quê? A simultaneidade de causa e efeito. A ação minha de transformar a minha vida nesse presente momento, simultaneamente vai me levar a um futuro transformado, a um futuro iluminado, que eu não sei quando, mas eu sei que será transformador. Por quê? Porque eu entendo agora a segunda grande lei. Qual que é a segunda grande lei? A lei da impermanência. Tudo no universo transforma. Tudo. Se eu estou num momento top da minha vida, top, vai mudar. Se eu estou num momento desafiador, nada está dando certo, só negatividade, vai mudar. Eu vou por positivo. Se eu estou na vida top, tudo beleza, tudo em harmonia, verdadeiro alquimista, tudo que eu toco vira ouro, isso vai mudar. Eu vou por negativo. Porque senão eu desequilibro todo. Se eu ficar só no polo negativo ou se eu ficar só no polo positivo, eu acabo desequilibrando o todo. Então tem que haver esse equilíbrio. Então no momento a pessoa está num momento desafiador da vida dela. Isso vai mudar. Assim como ela está num momento top da vida dela. Isso vai mudar. É só vocês olharem aí os fãs de redes sociais, determinadas celebridades, há um tempo atrás onde que estavam e onde estão hoje. Quem dizia daquela celebridade tal que na década de 90 estava
E agora está completamente desaparecida. Quem falava isso? Quem cravava isso? O que aconteceu? Isso é só um exemplo bem ilustrativo. Assim como nós temos gente que ficou quase que uma vida inteira no momento desafiador e transformou completamente a vida. Mas aí os imediatistas podem falar, mas só viveu 2, 3 anos nessa... Mas ele ganhou, ele foi vitorioso. Porque nós temos que entender que a vitória ela só não é concreta quando a gente desiste de determinado objetivo. Porque a vida é feita de objetivo. Tá aí os capitalistas que não me deixam mentir sozinho. Tenha meta, faça qualificação disso, faça qualificação daquilo, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que, tenha meritocracia, tenha não sei o que, tenha não sei o que. O que é isso, gente? Causas para transformar a situação sua. É lógico, o capitalismo vai pelo viés econômico. Utilitarista. A utilidade disso aqui para mim é que eu vou ganhar mais dinheiro. Está errada essa visão? Não. Causa e efeito do mesmo jeito. O caminho que é diferente, é utilitário. O que isso está me dando? Vai me dar lucro? Vai, então eu entro. Não vai me dar lucro? Eu desisto. Escolhas. Simples assim. Agora vamos trazer para o assunto que eu estou chamando a atenção. Minha vida. A minha singularidade. Que momento que eu estou? Esse. Desafiador. Mais de 30 anos. Vamos botar assim. Mas eu sei que isso vai mudar. Por quê? Porque eu não desisti. Pelo contrário, nesses últimos 2 anos eu dei um salto violentíssimo. Um exemplo ilustrativo. Desde quando eu me entendo por gente. Desde quando eu me entendo por gente. Eu não tinha o menor prazer em fazer corrida. Trote. Coisa de 10 dias pra cá, estou sentindo um prazer indescritível em fazer corrida. E até pouco tempo atrás, eu não conseguia atravessar uma rua trotando. Ontem, domingo, eu fiz um que eu não acreditei. Falei, não sou eu. Primeiro que eu não gosto de correr, eu não via sentido naquilo. E domingo eu senti um prazer indescritível em fazer corrida. Tá aí a prova de que o trem muda, gente. Esse ano eu completo 48 anos. Nunca tive prazer em correr nesses 48 anos. Nunca tive. Domingo eu comecei a sentir prazer. Transformou. 48 anos depois. Transformou. 48 anos depois. Mudou. Assim como teve gente que correu o mesmo período ou até mais. E hoje não consegue mais correr por circunstâncias que não cabem aqui. Está elencando. Mas por quê? A lei da impermanência. Então assim, se a pessoa está, entre aspas, num momento desafiador, está pensando seriamente em desistir, não, gente. Lei da impermanência, isso vai mudar. É lógico que a gente tem que dar uma esforçada, tem que fazer a nossa parte. Não tem nada do céu, não tem nada mágico. O problema é que as pessoas não querem se esforçar mais. Esse que é o problema. Foi levado às últimas consequências essa coisa da contemplação. Só que a contemplação dos gregos é no sentido de dignidade, de nobreza. Alguns dignos da política, fazer coisa grande em prol da coisa pública, do coletivo. Isso é muito nobre, gente.
o político. O político. É isso. A função deles na sociedade é de proporcionar a toda a comunidade que ele está inserido um modelo de vida ideal. Essa é a função do político. Isso é nobre, gente. É por isso que esses caras, entre aspas, não pode fazer um serviço paralelo. Por isso que fala vida pública, dedicar a vida pública. Vida pública é isso, não pode ter serviço paralelo. Porque não tem como você sentar, contemplar um projeto, né, buscar uma política pública voltada para a coletividade fazendo serviço paralelo. A mesma coisa a pessoa, o filósofo, contemplar, entender esse mundo que ele está vivendo, que ele está inserido, e desse entendimento ele tornar isso um pensamento sistematizado com metodologia, ou seja, um pensamento científico que vai beneficiar toda a coletividade. E aí vai para as áreas medicina, tal. Isso é nobre, isso é digno. Eu não posso dar serviço paralelo, burocrático. Eu tenho que contemplar. É por isso que os gregos sabiam muito bem contemplar, e aí era para essa galera mais aristocrática, mais nobre, mais abastada, e tinha aquela maioria, geralmente escravo, que naquela época tinha um outro sentido, que era o responsável pelo laboro, o laborar. Porque esses caras que ficavam na ágora, na praça, discutindo política, discutindo filosofia, contemplando a vida, não poderia estar trabalhando. Nem limpeza disso, nem arrumar aquilo, nem contemplar, pensar para um bem maior. E essa função mais secundária, mais laborativa de pôr a mão na massa era a função dos escravos. E isso ao longo do tempo foi ficando uma coisa maçante, uma coisa alienante, que chegou nesse aspecto que nós temos hoje, de trabalho. Esse trabalho pesado, esse trabalho que o cara chega domingo, ele já começa a ficar triste. Vou ter que voltar para aquele, para ver tal, ver seu trabalho é alienante. O cara não vê sentido naquilo, mas ele precisa daquilo para sobrevivência. Então, esses fatores é que vão, de certa forma, ao longo do tempo, vai acumulando, né, aquilo que o tal dos nossos lixos, né, que nada mais é do que as nossas frustrações. E a hora que a gente joga esses lixos fora é quando a gente discute no trânsito. Bate boca com A, bate boca com B. Aí a hora que vai jogar, porque o lixo encheu demais, tem que jogar em algum lugar. E aí é no nosso cotidiano. Então a pessoa que consegue se reequilibrar emocionalmente, que consegue entender a vida, que sabe que tudo depende do esforço singular dele para isso, ele começa a desvaziar esses lixos. Ele para de acumular esses lixos. Porque ele sabe que esses lixos, quem produziu foi ele. E aí, mas sacanearam, mas bola nas costas, mas... E de novo, as sacanagens, as bolas nas costas,
é causa de quem fez. Isso não tem nada a ver com você. Agora, a forma com que eu reajo a isso, aí a causa passa a ser minha. Aí eu começo a acumular lixo. Mas se a pessoa sacaneou comigo, foi ela que sacaneou comigo. Cabe a mim aceitar isso, e aí de novo causa, eu devo ter feito alguma causa para essa pessoa. Se não foi nesse, foi em outras existências, manifestou agora. Eu tenho que aceitar. Um karma, meu. Um karma apropriado que eu tenho que vestir. E eu vestir nesse karma, eu tenho que fazer o quê? Transformar. E transformar o quê? Aceitar. Eu não tem que reagir à mesma altura. Porque agora, o que aconteceu? Qual que é a novidade agora? Quando eu atingo esse estágio de me responsabilizar pela minha vida. Quando eu alço essa condição de iluminado. É esse olhar que muda. Eu tenho que parar de desprezar as outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa não despertou. Não acessou porque eu estou acessando agora. Mas ela vai acessar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu acessei, se eu me iluminei, essa pessoa vai se iluminar cedo ou tarde. Eu fico torcendo para que não se ilumine como eu me iluminei. Deixei chegar num ponto de incessante sofrimento na minha vida para tomar providência. Isso não é o melhor caminho. Mas na época eu não tinha nem entendimento, muito menos essa coisa do esforço. Eu não entendia isso. Eu só me fundava ainda mais na escuridão. Ficava muito preso na ilusão. Era muito apegado a coisas. E de novo, a raiz do sofrimento humano é o apego. Então eu tenho que desapegar das coisas. Isso é passageiro, gente. Lei da impermanência. Isso é passageiro. Não estou aqui falando, vou fazer agora voto de pobreza. Não, não é isso. Eu estou falando que é o olhar da gente que tem que mudar. Então, quem é apegado a bens materiais, a dinheiro, a isso e aquilo, não está errado. Não, não está errado. O erro está em apegar nisso. Porque essas questões nós temos que entender que são os meios e não o fim. Porque se eu botar essas coisas como um fim, fudeu. Agora, quando eu ponho como um meio de quê? De que eu vou utilizar para fazer a minha transformação e a transformação das pessoas que estão ao meu redor. Eu aprofundei a questão agora. É por isso que eu desapego. Que eu entendi que essa ferramenta, os bens, o dinheiro, essa ferramenta, ela é meio, ela não é fim. Porque se ela for fim, quando eu chegar lá no fim, o que eu vou fazer agora? Nada, porque eu cheguei no fim. Agora, quando eu vejo isso como um meio, eu vou continuar avançando, vou continuar transformando. Por isso que fala que a vida é curta demais. E realmente é. Quando a gente desapega. Tem esse entendimento profundo acerca da vida. E se ilumina para essas questões da vida, ela se torna curta no sentido de que eu tenho que avançar muito mais. Se eu melhorei 10%, 20%, 50%, 60%, 70%, eu tenho que avançar muito mais. Porque agora eu passei a entender o quê? Que eu tenho que amenizar o máximo que eu puder esses karmas que eu vinha gerando ao longo das existências. E quando eu entro nesse processo de amenizar meu karma ao longo das existências, a probabilidade de eu atingir a iluminação nessa existência e na forma com que eu me encontro fica muito maior. Mas para isso eu tenho que sair do estágio dos ensinos inferiores
que é esse entendimento raso, e alçar aos ensinos superiores, que é esse entendimento mais aprofundado da vida. E isso é o quê? É para mim ficar o bam, o expertise, como diga a moçada de hoje? Não, gente. Para me tornar um ser humano diferente, um ser humano melhor do que eu sou. Um ser humano que está numa luta terrível para desapegar, numa luta terrível para se iluminar, uma luta terrível de missão de me iluminar e iluminar as pessoas que estão ao meu redor. Essa missão, segundo os gregos, é uma missão nobre. Por que é nobre? Porque ela visa a coletividade, ela já não visa a minha singularidade. Isso aí já ficou para trás. Por isso que a gente alça do mortal comum para o cara iluminado. Esse é o sentido da vida. Aí eu saio do aparelhinho e vou viver a minha vida. Eu saio dessa condição da pessoa comum, nada contra comum. O comum aqui é no sentido de que eu agora passo a entender de forma rudimentar a minha vida. Eu achei, eu percebi que existe a famosa luz no fim do túnel. Isso é começar a iluminar para a vida. Aquela coisa da validação, dos likes, desse trem de qualquer jeito, dessa coisa reduzida até a esquina, isso saiu da minha vida. E agora estou numa coisa muito maior, muito mais ampla. É como se fosse acordar. Eu despertei para um novo dia. E eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer nesse dia. Então eu lá desapeguei do passado e não me preocupo mais com o futuro, porque eu sei que a eternidade está no presente. E o que eu tenho que fazer no presente? Ser melhor do que eu fui ontem. E à medida que eu vou acumulando esses ganhos, consolidando essa consciência, eu vou avançando. Afinal de um ano eu vou ter um entendimento de que, puxa vida, o quanto eu avancei. Por quê? Porque agora a minha vida tem sentido. Agora eu descobri a missão. É por isso que eu desapego. É por isso que as opiniões alheias para mim não me interessam mais. Porque agora eu tenho uma coisa mais importante para resolver. Qual que é? Procurar a minha iluminação e ajudar a maioria das pessoas a fazerem o mesmo. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu escolho fazer isso, quando eu me responsabilizo em fazer isso, o entendimento, a opinião da maioria das pessoas foi pro pau. Não me interessa mais. Porque igual Einstein falava, quando a gente dá um salto quântico, não tem como regressar mais. A tendência agora é só avançar. Ao Big Bang. Universo, franca expansão. Olha a raça humana. De habitantes da caverna, de murmúrios de algumas pinturas rupestres a essa tecnologia que nós temos. Por isso que mudou. Homem sapiens sapiens. O intelecto foi sapiente 2 vezes. Avançou. Hoje a gente fala de inteligência artificial. Hoje a gente fala de automação das máquinas. As máquinas fazendo esse serviço que a gente não quer fazer. Só que o capitalismo não resolveu essa questão, e o que nós vamos fazer com essas pessoas? Analfabeto funcional, pouca qualificação,
que isso está gritando no país em desenvolvimento, que para mim ainda continua terceiro mundo. E não pode haver desenvolvimento com desigualdade social, com injustiça social. Isso não tem desenvolvimento. Onde que está o desenvolvimento aí? Mas isso é outra questão. Isso é outra questão. A questão aqui é que o capitalismo não resolveu esse problema. Ele resolveu um único problema: a produção. Hoje eu tenho condições de dizer quantos disso aqui eu quero produzir. Isso o capitalismo proporcionou. Se quiser produzir um, eu produzo. Se quiser produzir 1000, eu produzo. Se quiser produzir 1 milhão, eu produzo. Ele não resolveu é que todos possam consumir. Ele não resolveu isso ainda. E parece que não vai resolver. Por quê? Porque o que é a base do capitalismo é a mesma ferramenta que exclui, que gera desigualdade, que gera pobreza. Qual? Propriedade privada. É uma contradição, né? Porque não tem propriedade para todo mundo. É uma contradição, né? Mas isso também é outro assunto. O assunto aqui é a responsabilização pela minha vida. É o meu despertar. É o sentido que eu encontrei para a vida. É o entendimento que eu tenho da morte para poder entender a vida. Esse, para mim, hoje é a tônica. É a ferramenta. É o caminho que eu sinalizo que é a saída para esse trem que nós estamos vivendo, historicamente falando. Que é essa transição do final do projeto moderno para a dita pós-modernidade. Nós estamos bem nesse vácuo entre o fim de um e o início do outro. Nós estamos bem nesse vácuo. Por isso que dá essa sensação de que tem um pouco do velho e eu começo a ver um pouco do novo, mas transição. São os períodos mais longos da história humana, porque até você rearranjar, assimilar, fazer igual o Piaget, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, há uma ruptura daquilo que a gente já sabia, uma ruptura. E entre a ruptura e a assimilação, que é quando eu aprendo que encaixa, e aí tem um novo conhecimento. Nós estamos bem na coisa da assimilação para vir esse novo conhecimento. Esse mundo está morrendo. Mas esse mundo que está nascendo, ele ainda não está assimilado. Ou seja, eu ainda não tenho um entendimento dele. O processo de aprendizagem, nessa visão piagetiana, ela está incompleta. Ela falta assimilar. Falta um detalhe para mim dizer que eu aprendi. Construir o conhecimento. E aí a ideia do construtivismo piagetiano, que aqui no Brasil foi entendido errado. Como sempre, aqui as coisas entendidas errada, aí ficam uma meia dúzia de idiotas, mas estão com a caneta na mão, assume o negócio e fala que construtivismo é isso e todo mundo acredita, porque os caras estão com a caneta na mão, mas o entendimento é zero. Preguiça de estudar. É a preguiça de estudar, não tem outra explicação. Mas isso também é outra coisa, não vem um caso. É só o exemplo ilustrativo para mostrar para a gente quando ilumina, ou seja, quando há essa assimilação. Sai dessa lei e entra na lei da impermanência. E aí eu entendo, eu assimilo, eu entendo, eu aprendo que a vida é regida por causa e efeito. Só que entre um e o outro tem a simultaneidade do processo. Então, entre nascer e morrer tem a simultaneidade, que é o quê? Adoecer e envelhecer.
tanto um quanto o outro, simultaneamente vai me levar para a morte. Doença, um acidente brusco que comprometeu meu organismo, morte. Mas o ciclo causa, nasce, efeito, morri, se completou. Ou se eu vou me desvencilhando, cuidando da minha saúde, evitando certas coisas que a medicina bate na tecla, beber, fumar, etc, 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 dormir bem, se alimentar bem, etc, etc, eu vou conservando a minha saúde, eu vou envelhecendo ao ponto de meus órgãos não funcionar mais pela coisa da idade avançada, morre. Mas a causa e o efeito continuou, simultaneamente esses dois. Quando eu entendo isso de forma clara, eu me iluminei para a coisa. E aí, simultaneamente, eu passo a fazer o mesmo para que o maior número de pessoas que estão ao meu redor também tenha esse entendimento. Embora eu sei que as pessoas não despertaram ainda. E por o simples fato de não despertar, eu não tenho o direito de desprezá-las. Elas não despertaram ainda. Mas elas vão despertar. Por quê? Porque todos, sem exceção, somos seres iluminados. Mas, de novo, simultaneamente a isso, todos nós nascemos envoltos da escuridão fundamental. A gente não consegue entender isso porque nós estamos envoltos por uma escuridão. Estamos vivenciando uma ilusão da vida. Que o pano de fundo dessa ilusão é o apego. E o apego gera sofrimento. Então a gente parte da escuridão fundamental, da ilusão, o apego, e do sofrimento. É daqui que a gente parte para ir para a iluminação, para felicidade absoluta. Quando que isso ocorre? Quando eu desapego das coisas, sem sentido para a vida, e entendo que o que rege tudo isso é lei de causa e efeito, é a lei da impermanência. Hoje eu estou tendo esse entendimento. Eu sei que num momento adequado na vida eu vou ter um outro entendimento, a lei da impermanência, melhor dizendo. E assim, num outro momento, um outro entendimento, num outro momento, um outro entendimento. Isso é a vida. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu vou ter momentos de alegria e vou ter momentos de tristeza. Isso é da vida, não tem como eu escapar disso. Mas quando eu entendo que tanto um quanto o outro, então quando eu, agora que eu passo a entender isso, qual que é a minha postura? Quando eu estou alegre, eu agradeço pela alegria de viver, usufruir isso que está sendo me oferecido. Então, usufruir o que há para ser usufruído. E quando eu estiver sofrendo, agradecer por eu estar sofrendo, porque sofra o que tiver de sofrer. Porque a lei da impermanência vai alçar para a alegria. Se eu estou sofrendo, eu posso alçar para a alegria. E vice-versa. Se eu estou alegre, vai chegar uma hora que eu vou cair por sofrimento. Só que agora a diferença é que eu sei lidar com o sofrimento. Por isso que eu agradeço. Está entrando nesse momento de sofrimento, nesse momento desafiador, que é a oportunidade que eu estou tendo para transformar ainda mais a minha vida, para aumentar, intensificar o brilho dessa iluminação da minha vida. Essa é a mudança. Isso é ser Buda. Isso é deixar de ser um mortal comum. Uma pessoa que vivia no transitório, a base da transitoriedade, apego, covardia, medo, dúvida.
e alça um estágio verdadeiro, corajoso, iluminado. No lugar da dúvida entra a fé. Que fé? De que isso vai ser transformado infalivelmente na minha vida. Essa transformação que é maravilhosa na vida da gente. Você para de ser conduzido e passa a conduzir a sua vida. Uma cara de felicidade. Você sai da moral de escravo e adentra a moral do humano, demasiadamente humano. Você está levando as últimas consequências. A sua humanidade. Você deixou de ser um ser bestializado, brutalizado e passa a ser um ser contemplativo, um ser iluminado, um ser humano demasiadamente humano. Assim, quem que falou? Zaratustra. Zaratustra é o mesmo que fala que determinadas religiões prometem, mas não cumprem. Tem uma religião que assegura: se você fizer isso, mais isso, eu te asseguro a felicidade absoluta nessa existência. Era isso, pessoal. Valeu, um abraço, até.